A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós estamos no 10º dia do nosso propósito de 12 dias para 12 meses do ano de 2024. E hoje nós vamos continuar nosso estudo do Sermão do Monte. O nosso propósito está alicerçado nos versículos 24 e 25 do livro de Mateus, no capítulo 7, finalzinho do Sermão do Monte, onde o Senhor diz que ao aprendermos todos esses ensinamentos que ele disserta, que transcorrem no Sermão do Monte, ao final nós devemos colocar em prática. E se colocarmos em prática, ele diz que nós seremos igualmente a um homem prudente, que constrói a sua casa no lugar firme, na rocha. E assim nós estamos dando continuidade e queremos sim, ao final desse estudo, estarmos alicerçados mais no Senhor Jesus. E nós temos hoje o nosso estudo, que vai estar no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, onde estaremos falando sobre o tema Não Andeis Ansiosos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pelas vossas vidas, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as árvores do céu, não plantam nem colhem e não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora no curso da sua vida? Quanto às roupas, porque andeis ansiosos, olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Aleluia. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Então, a palavra do Senhor vai nos ensinar aqui, para que nós não venhamos andar ansiosos sobre as coisas deste mundo. Amém? Então, vamos começar aqui a falar sobre o que o Sermão da Montanha já tem nos ensinado, e este assunto, onde o Senhor fala que não devemos andar ansiosos, é mais um complemento, ou digamos assim, mais como é que eu posso dizer? Ele está mais persistindo no seu ensinamento para que nós venhamos confiar mais no Senhor. Então ele fala assim, não andeis ansiosos. Diz assim rapidamente a respeito do Sermão do Monte. O Sermão do Monte nos traz um manual de como devemos, nós cristãos, andarmos neste mundo. O Sermão do Monte aborda questões práticas da nossa vida pessoal, da nossa vida privada, de tudo que nós façamos, de tudo que nós venhamos fazer, da vida de oração, da nossa prática do bem, do jejum, dos nossos devocionais, da nossa nutrição espiritual. Tudo o Sermão do Monte ele vem nos ensinando, né? Como devemos colocar tudo em prática
para que nós venhamos ficar fortalecidos no Senhor. Aí ele fala também, mas é um entendimento, né? Dá para entender essa interpretação. Mas também devemos não, diante de tudo isso que o Senhor nos ensina no Sermão do Monte, o lado espiritual, mas também nós estamos vivendo no mundo físico, no mundo onde nós não estamos separados do que acontece nesse mundo. Então falo, mas também estamos atarefados com as coisas deste mundo, né? Nós estamos preocupados com os nossos afazeres domésticos, com os nossos trabalhos, com as preocupações do emprego, com essas preocupações do dia a dia. Então, nós não devemos deixar essas preocupações tomarem conta de nós e acabar esquecendo do espiritual. O Senhor aqui ele está enfatizando o que devemos fazer da nossa parte espiritual para que nós não venhamos deixar adormecido o nosso espírito. Porque as coisas do dia a dia, aquelas que nós estamos vendo, aquilo que está acontecendo em nossa volta, ela chama mais atenção. Então, é natural que nós venhamos nos preocupar mais com as coisas terrenas. Mas o Senhor diz, não andeis ansiosos por estas coisas. Nós devemos o quê? Nos preocupar com o espiritual. Porque o espiritual ele é mais sutil, ele é mais... nós precisamos de mais concentração e detalhes e até entrega para que nós venhamos perceber, para que nós venhamos viver o sobrenatural. E o natural ele está aí, visível, né? Palpável. Então, a tendência do homem é se voltar mais para o natural. E o Senhor está dizendo, sejam prudentes, sejam como homem prudente, vigiem, coloquem em prática o que eu estou ensinando para vocês. Então, diz assim, o grande perigo que consiste em concentrarmos a nossa atenção sobre as coisas deste mundo, as coisas que nós praticamos, ao ponto de ficarmos oprimidos e obcecados por aquilo que nos cerca, é isso aí que o Senhor não quer. Por exemplo, as preocupações do dia, o trabalho. Digamos que o trabalho está tão atarefado, está cheio, não está batendo meta, está havendo problema na equipe, e isso está te tirando o sono. Isso está deixando você preocupado, você não dorme, você não consegue se concentrar, você não consegue orar, você não consegue ter um momento com Deus, e isso o Senhor não quer. Você tem que confiar no Senhor e entregar nas mãos dele. Mas isso não quer dizer que você não venha fazer nada, dizer assim, não, o trabalho está ruim, deixa que Deus resolve. Não, não é isso. O Senhor não quer que coloque as preocupações antes dele, acima dele, mas que essas preocupações, estes problemas, venham ser apresentados a ele. E ele, Deus, nosso Pai, vai orientar a pessoa a caminhar, a tomar decisões, a hora de falar e a hora de ficar quieto. Então, é isso que o Senhor está falando. Não deixa de você viver o seu espiritual, a sua comunhão com Deus, porque você está muito envolvido com todas as preocupações do dia a dia deste mundo. Como nós podemos ver lá em Marta, lá a respeito daquela, quando o Senhor fala com Marta, que está lá em Lucas capítulo 10, versículo, vamos ler a partir do 40, que fala sobre Maria e Marta. Vou pegar a Bíblia aqui rapidinho. Que diz assim, só um minuto. O livro de Lucas, capítulo 10, versículo a partir do 40. Diz assim a palavra do Senhor. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã
me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus lhe disse: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então Marta, ela ficou preocupada com o servir ao Senhor, o servir deste mundo. Digamos assim, apresentar a casa, a sala arrumada, a mesa bem posta, o que servir de alimento, de entrada, de sobremesa. Então Marta se preocupou com isso. Marta se preocupou tanto em servir o Senhor, no servir no sentido natural, material, físico, que ela esqueceu da outra boa parte. Então ela se preocupou tanto com os afazeres que ficou cansada e pediu: Senhor, mande que Maria venha me ajudar. E Maria estava atenta a tudo que o Senhor estava ensinando. Maria estava conectando o seu espírito com o Espírito de Deus, ou seja, ela estava inserida no mundo espiritual, enquanto que Maria estava preocupada apenas com esse plano natural. E o Senhor nos ensina que nós devemos ter sempre essa conexão com Ele. Se Ele fala que o homem prudente é aquele que constrói uma casa firmado na rocha, o Senhor está nos ensinando que nós devemos confiar nele e esperar nele. Ele é a nossa rocha. Então, se estamos passando por situações adversas aqui neste plano, devemos apresentar ao Senhor e pedir orientação a Ele para resolver a questão. Amém? Também vamos ver lá no livro de Filipenses, capítulo 4, 6 e 7, que diz assim. Filipenses, capítulo 4, 6 e 7, diz... A palavra do Senhor diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pelas súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui o Senhor está falando. Nós que possamos estar passando por uns altos e baixos, algumas preocupações, e está nos tirando o sono, está nos deixando inquietos, está nos deixando ansiosos, nós devemos fazer igual que o Senhor está fazendo aqui, nos orientando a fazer aqui. Nós devemos mostrar ao Senhor, fazer nossas súplicas, nossas orações a Ele, em relação à questão que estamos passando. E quando nós fizermos isso, nós temos que fazer assim, como diz no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, à medida que eu apresento ao Senhor as minhas orações e as minhas súplicas a respeito do problema que está acontecendo e está me tirando a paz ou me deixando ansiosa, eu devo colocar nas mãos do Senhor. E quando eu coloco nas mãos do Senhor, essa paz vai preencher, a paz do Senhor vai preencher o meu coração. E eu vou confiar no Senhor, eu vou esperar nele. Isso não quer dizer que eu vou deitar numa rede e ficar lá esperando cair a bênção dentro da rede, para que eu não venha fazer movimento nenhum, para que eu não venha trabalhar, só esperar no Senhor. Não é isso. É confiar no Senhor e saber que Ele vai lhe orientar para tomar as decisões corretas no tempo correto, no tempo certo. Amém? Também temos lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor, para encerrarmos aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 32, diz assim: Aquele que nem mesmo a seu próprio filho, poupou,
antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então aqui o Senhor está dizendo, aquele que nem mesmo a seu filho, ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, se o nosso Pai enviou seu próprio filho, não poupou do sacrifício da cruz para nos resgatar, imagine nós que fomos feitos criaturas de Deus e somente com o sacrifício do Senhor nos tornamos filhos de Deus. Ele nos dará tudo que nós vamos necessitar. Nós temos que entender isso. Se o Senhor deu o seu próprio filho para nos resgatar, ele vai nos ajudar sim. Temos que confiar no nosso Deus. É o nosso Pai. Diz assim no final aqui. Aqui o Senhor nos abençoa. Minha anotação aqui. Aqui o Senhor nos abençoa e é bênção de Pai. Ele está nos abençoando aqui no versículo 32. Bênção de pai para filho. O Senhor cuidará de nós e providenciará a nós o sustento e tudo quanto for necessário para a nossa vida. Então ele está falando aqui, não se preocupem. O Senhor, ele tem o poder de providenciar tudo o que você necessita, de resolver todos os problemas que estão cercando você. Então, ele é o nosso Pai, ele vai nos abençoar. E essa bênção do Senhor para nós é uma bênção de pai para filho. Não é uma bênção de qualquer pessoa que resolveu lhe abençoar ou lhe dar um presente. Ela está muito mais cheia de bênção, cheio de presentes, de gratidão, tá muito mais conectados a outras fontes de bênçãos do que outra bênção. Não sei se deu para entender, mas uma bênção de um pai para um filho, ela é mais rica, né? Porque ela vem de uma autoridade para o subordinado, ou seja, o maior abençoa o menor. E isso tem um valor espiritual muito grande. Não sei se dá para entender. E essa bênção que o Senhor nos dá, que nós devemos ter essa consciência de quem vai nos abençoar, quem vai suprir as nossas necessidades e quem vai nos orientar para resolver os nossos problemas, não é uma pessoa qualquer, é o nosso Pai do céu, que tem todo o poder, é o nosso Pai onisciente, onipresente, é o nosso Pai todo-poderoso, é o nosso Pai. E devemos ser gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo sacrifício dele na cruz. E hoje nós possamos estar diante do Senhor, apresentando nossas petições, nossas gratidões. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, hoje, Senhor Deus, estamos aqui, mais um dia do propósito, no 10º dia, onde estamos apresentando o mês de outubro. Deus Todo-Poderoso, que se nós tivermos, Senhor Deus, alguma preocupação, que o Senhor venha sanar todas essas preocupações e que o nosso mês de outubro seja um mês plenamente abençoado, tranquilo, cheio das tuas ricas bênçãos, porque nós estamos esperando no Senhor, porque confiamos em Ti, porque diante de Ti lançamos todas as nossas preocupações e tudo aquilo que tenta nos roubar a atenção neste plano natural, nesta terra, que o Senhor venha nos colocar alerta, vigilantes, para que nós não sejamos seduzidos pelas coisas deste mundo, mas sejamos sempre ligados ao Senhor, ao espiritual, ligado ao Teu trono, Senhor Deus, recebendo de Ti, não somente, Senhor Deus,
o teu cuidado, a tua proteção, mas também a tua orientação para caminharmos neste mundo. E que o Senhor, Pai, dos altos do céu, venha estar sempre conectados conosco e que nós não venhamos nunca nos desviar dos caminhos do Senhor e que essa conexão também seja recíproca, que nós não venhamos nos desligar do Senhor. Pai, entregue em tuas mãos todos os dias do mês de outubro de 2024, para mim, para todos que estão junto comigo neste propósito e para cada um dos nossos filhos, cada um dos nossos familiares. Senhor Deus, nos guarda, nos protege, nos livra, Senhor Deus, de todo mal. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, Pai querido e amado. Aleluia, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje, na nossa sequência de salmos, nós vamos ler o Salmo 18. É um salmo longo, é o salmo de encerramento dos 10 salmos que o pastor Dr. Alex Alves recomenda para que nós possamos sair de uma zona densa, uma zona de preocupações, de conflitos e até de perseguição espiritual e problemas emocionais, para um lugar suave, tranquilo, onde a presença do Senhor está aflorando e que nós possamos receber do Senhor as suas bênçãos. Diz assim o Salmo 18. Aquele que eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem me refugio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. As cordas da morte me cercaram, torrentes e impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele enviou a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. A terra se abalou e tremeu. A terra se abalou e tremeu, e os seus fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram. Tremeram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo devorador, carvões se acenderam dele. Ele abaixou os céus e desceu, a escuridão estava debaixo de seus pés. Montou num querubim e voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o abrigo que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se desfizeram e em granizos e raios. O Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, atirou as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os derrotou. Foram vistas as suas profundezas das águas e foram descobertos seus fundamentos do mundo pela tua repreensão, ó Senhor, ao soprar das tuas narinas. Estendeu do alto as mãos e me segurou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram muito mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque se agradou de mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha retidão, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois guardei os caminhos do Senhor, não me apartei impiamente do meu Deus. Todas as suas leis estão diante de mim. Não rejeitei os seus decretos. Também fui sincero perante ele e me guardei da iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos.
Com o benigno te mostrará benigno, e com o homem sincero te mostrará sincero. Com o puro te mostrará puro, e com o perverso te mostrará indomável. Tu salvas os humildes, mas abate os de olhos altivos. Tu, ó Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, transforma as minhas trevas em luz. Com a tua ajuda, passo pelo meio de um esquadrão. Com o meu Deus, posso escalar uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é pura. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? É Deus que me arma de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das costas, coloca-me em segurança nos lugares altos. Adestra as minhas mãos para o combate, os meus braços quebram um arco de bronze. Também me dás o escudo da vitória, e a tua mão direita me sustém. A tua clemência me engrandece. Alargas sobre meus passos o caminho, de modo que os meus tornozelos não vacilam. Persegui os meus inimigos e o alcancei. Não voltei senão depois de os ter destruído. Massacrarei-os de tal maneira que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me deste força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livraste. Clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Eu os esmiucei como o pó levado pelo vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me dos ataques do povo. Fizeste-me cabeça das nações. Povo que não conheci me servem. Eu, ouvindo a minha voz, me obedecem. Os estrangeiros se submetem a mim, os estrangeiros desfalecem. Tremendo vem das suas fortificações. O Senhor vive, bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele é o Deus que me vinga, que sujeita os povos debaixo de mim, que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento, pelo que, ó Senhor, eu te louvarei entre as nações, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. Ele usa benignidade para com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, Pai querido e amado, aqui está, Senhor Deus, mais este dia de propósito, 10º dia. Entregamos a Ti, Pai, não somente este momento de oração, mas o mês de outubro. E entregamos também a nossa vida e a nossa família em Tuas mãos, Pai. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia.